Ah, tem que dar o play, né? Ou eu vou começar falando? Posso dar play? Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação a todos e registrar a importância desse momento de formação de profissionais para o fortalecimento da educação profissional e tecnológica em todas as regiões brasileiras. Nas últimas décadas, houve um crescimento acelerado da oferta em todos os níveis e modalidades da educação profissional, dos cursos técnicos aos de graduação e pós-graduação. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, tem trabalhado fortemente nas políticas de formação para os profissionais que atuam ou para os que pretendem atuar na educação profissional. São iniciativas que têm foco nos docentes, gestores, servidores e colaboradores e que repercutirão na qualidade do ensino ofertado aos nossos estudantes. Em um mundo de transformação permanente nas áreas sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e climáticas, se faz necessário um perfil inovador de formação para esses profissionais. Os currículos devem assegurar o trabalho como princípio educativo e a sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura, visando a formação cidadã e emancipatória dos estudantes. A Política Nacional de Formação de Profissionais para a Educação Profissional e Tecnológica, desenvolvida pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, é um arranjo institucional inovador. Temos como parceiro a CAPES e as redes de ensino federal, estaduais e municipais. Unimos esforços para contribuir na interiorização da formação com cursos à distância, projetos pedagógicos e materiais didáticos nacionais. Ao todo, são 3 cursos: pós-graduação em docência na EPT, pós-graduação em gestão na EPT e pós-graduação em educação à distância na EPT. Sucesso em um excelente curso. Na interiorização da formação com cursos à distância, projetos pedagógicos e materiais didáticos nacionais. Ao todo, são 3 cursos. E agora a gente pode começar? Pós-graduação em docência na EPT, pós-graduação em gestão na EPT e pós-graduação em educação à distância na EPT. Podemos. Sucesso em um excelente Lucas? Já está ao vivo, Josevana. Acho que você Ao pode. vivo? Já está ao vivo. Aparecendo aqui já. Pode começar. Ah, tá bom. Gente, boa noite. A gente está começando, então, nossa aula inaugural do curso de pós-graduação. Especialização em Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica, né? Esse é o curso que vocês já há algum tempo têm acompanhado, né? A gente enviou o projeto pedagógico do curso, então vocês já conhecem mais ou menos como vai funcionar a estrutura do curso, enviamos o calendário e eu sou quem fala sempre com vocês. Eu sou a professora Josevana Lucena, sou doutora em administração, mestre em comunicação e especialista em planejamento governamental. Sou professora da BTT também, do campus Altamira, que é o campus que coordena o curso, né? Esse curso ele é todo em EAD, como várias vezes eu passei para vocês essa informação. E ele é EAD e ele vem a partir de uma parceria com a CAPES, através da Universidade Aberta do Brasil, que tem essa formação específica para o quê? Para formar, como o secretário falou, o pessoal que está trabalhando, que deseja trabalhar com educação profissional e tecnológica. Educação profissional e tecnológica é um eixo que você vai poder desenvolver em paralelo também com o ensino superior, em paralelo com o ensino médio, como a gente faz no IFPA. A gente tem vários colegas do IFPA. E a gente está aqui com 2 professoras importantes, 2 Anas, e as duas vão falar um pouquinho. Primeiro, a professora Ana Patrícia Fernandes, ela é a nossa coordenadora adjunta do EAD, né? Toda a parte EAD, o AB do IFPA. E aí eu vou passar a palavra para ela, né? A professora que é especialista na área de teoria cognitiva, né, professora? Depois a senhora pode explicar melhor. E que tem trabalhado e vai auxiliar a gente nesse aprimoramento, na busca por uma excelência dos materiais pedagógicos que a gente está produzindo, né? A gente já vai ter nossa aula começando na segunda-feira. E aí a gente está sempre conversando com a professora Ana Patrícia, o professor Márcio também, que é o coordenador também, que não pôde participar.
Mas aí a professora Ana pode dar um parâmetro para a gente, né, professora, do trabalho da coordenação geral da UAB no FPA, dos projetos que vão vir, né, e desse projeto que é o Gestão, né, PT, que faz parte, né, do programa de formação dos profissionais da educação profissional e tecnológica brasileira. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Obrigada, Josevana. É um prazer estar aqui com todos vocês. Desejo uma excelente noite, né, para essa aula inaugural, a todos os estudantes, aos professores, formadores que estão aqui, a equipe de coordenação, os tutores e todos os nossos parceiros institucionais. Então, a Josevana já me apresentou, eu estou atuando como coordenadora adjunta ao lado do professor Márcio Ares. Hoje não pôde estar presente, eu estou aqui representando o professor Márcio, né, que é o coordenador geral da UAB aqui na UFPA. Então, a Universidade Aberta do Brasil, que foi instituída aí pelo Decreto 5.800, né, de 2006, ela integra o sistema da Universidade Aberta do Brasil, coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de educação superior pública, gratuita, de qualidade, especialmente por meio da modalidade à distância. Então, no âmbito do IFPA, a Universidade Aberta do Brasil hoje conta com 1.050 estudantes que estão aí distribuídos em 6 cursos, né? No vídeo anterior já foi mencionado, nós temos 5 especializações, né? Gestão na educação profissional e tecnológica, educação à distância, na educação profissional e tecnológica, educação ambiental e responsabilidade social, educação para as relações étnico-sociais e cultura afro-brasileira e africana. E temos também uma licenciatura que é em computação. Então, esse número, gente, expressivo, ele demonstra a força da política pública de formação continuada e inicial de professores e gestores, especialmente em regiões estratégicas como Altamira e os demais polos do estado do Pará. A educação profissional e tecnológica, conforme estabelecido na Lei 11.892, 2008, ela institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que tem como finalidade promover formação humana integral, articulando trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Gostaria de aproveitar aqui, gente, para destacar, né, vocês que estão entrando nesse curso de especialização, que essa modalidade de ensino à distância, ela exige compromisso, disciplina, organização do tempo e autonomia intelectual, né? A educação à distância, ela amplia o acesso e democratiza oportunidades, mas ela pressupõe responsabilidade com prazos, com participação ativa nas atividades, com dedicação contínua nos estudos. Então, obviamente, nós temos uma equipe aqui trabalhando com todos vocês, né, que todos vão dar o seu melhor e vocês também terão que fazer a parte de vocês, principalmente no cumprimento dos prazos, né? A educação à distância, ela requer uma autonomia maior do que um ensino presencial. Por isso que nós estamos fazendo agora esse alerta para vocês, tá? Mas queremos deixar aqui como mensagem para vocês que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa caminhada, embora tenha o nome, né, de educação à distância, de coordenação, tutoria, os docentes estarão à disposição para atendê-los da melhor forma possível, oferecendo orientação acadêmica, acompanhamento pedagógico, suporte institucional, sempre que for necessário. A gente vai manter sempre um canal aí de comunicação com vocês, tem as mensagens dentro da própria plataforma. Alguns professores e tutores até utilizam, né, como comunicação extra as mensagens do WhatsApp, mas eu gostaria até de reforçar que as mensagens elas precisam ser enviadas especialmente pela plataforma, porque é onde todas elas, todo tipo de comunicação, de atividade fica registrada, tá? Então precisa, por mais que se use outros canais de comunicação, a plataforma é a nossa
a nossa forma de comunicação oficial, tá certo? Então, gostaria também de reforçar isso com os docentes, com os tutores e com vocês, alunos, que precisam também compreender essa dinâmica. Então, vocês, quando ingressando agora, né, nessa especialização, vocês estão assumindo um compromisso de refletir criticamente sobre a gestão da EPT, fortalecendo práticas democráticas inclusivas e socialmente comprometidas, né? A gestão da educação profissional e tecnológica, ela existe liderança ética, visão sistêmica, compromisso com a transformação social, especialmente em nosso contexto amazônico. Aos docentes e à coordenação, eu registro meu reconhecimento pelo trabalho cuidadoso na construção deste curso. Aos estudantes, reafirmo, vocês não estão apenas iniciando uma especialização, estão integrando uma política pública que transforma trajetórias individuais e impacta coletividades. Eu desejo que este percurso formativo seja marcado pelo diálogo, rigor acadêmico, colaboração e produção de conhecimento comprometido com a realidade local e regional. Sejam muito bem-vindos, que este seja o início de uma jornada potente de formação, de reflexão e de transformação. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. Essa fala ela é muito importante, porque ela vai lembrar a gente dessa coisa da autodisciplina, que o EAD é o grande desafio, né, professora? Do EAD é a autodisciplina, é a gente ter essa capacidade de olhar os prazos, se organizar em relação aos prazos e conseguir estabelecer nossas metas pessoais que caminhem junto às metas do curso, né? E aí, professora, mais alguma coisa? A gente vai estar conversando ao longo do curso, né? Tá ótimo. E aí a gente vai sempre tirar dúvidas. Tá ótimo. E aí eu até agradecer, professora, agradecer todo o apoio, todo o acolhimento desde o início, né? Esse é o curso que ele começa, se a gente for pensar em 2023, depois entra a professora Ana em 2024, depois eu entro em 2025 no começo, e a gente tentando organizar essa política para que ela se institucionalize dentro do campus, né? Porque a gente viu que tem procura, tem demanda, tem pessoas, né, querendo pensar e refletir sobre a gestão pública de educação, né? A gestão da educação como um todo. E aí, professora, obrigada. Eu vou dar mais uns avisos e aí chamar a professora, outra professora Ana. Duas professoras Anas incríveis aqui hoje. Para que ela se institucionalize dentro do campus, né? Porque a gente viu que tem procura, tem demanda. E aí, gente, vamos continuar conversando aqui algumas coisas. Avisos mesmo que são institucionais, eu já mandei por e-mail, vocês também devem ter recebido no grupo do WhatsApp, e a gente tem esses vários caminhos de comunicação. O primeiro caminho de comunicação que a gente estabeleceu no curso foi referente aos e-mails que vocês têm recebido. Então, e-mails que vão falar sobre prazos, para vocês lembrarem, desde a época que vocês eram candidatos, e-mails que vão falar sobre as etapas que vão acontecendo, que estão sempre sendo publicizadas, que foram sempre publicizadas no site institucional do IFPA, na parte de processos seletivos. A gente tem muito cuidado, está tudo lá, né? Mas eu quero saber qual foi a minha nota. Tem tudo lá, tudo foi organizado pelo processo, pela comissão de seleção do Campus Altamira, e eu quero fazer um agradecimento super especial para o professor Frederico, que acompanhou a gente desde o início, que fez um trabalho excelente de organizar dados, de analisar, de auxiliar a gente, que era da comissão, nesse processo. Queria, enfim, agradecer para o professor Ana, para o professor Márcio, que sempre foram muito solícitos em trazer para a gente esse novo campo, porque, assim, eu tenho experiência de educação há muitos anos e trabalhei com várias formas de EAD, mas ainda não tinha trabalhado com a UAB, que tem as suas especificidades. Então, eles são o nosso norte aqui dentro do campus, né? E aí, falando ainda desse processo de comunicação, queria, enfim, agradecer a gente fez essas comunicações com vocês e vai continuar fazendo via e-mail quando achar necessário. São as comunicações formais, porque o e-mail tem, acho que o primeiro cuidado quando vocês estão estudando EAD, o nosso curso vai ter 18 meses. Então, tenham cuidado. E aí, falando ainda desse processo de comunicação, a questão do e-mail, mantenham a senha do e-mail salva, mantenham isso, porque são os registros que vocês vão ter também. Esse é o primeiro ponto, então tem o e-mail. O outro canal que a gente criou foi o WhatsApp. O WhatsApp, ele é um canal que é criado para questões pontuais. Porque o WhatsApp, a gente que é servidor, que está trabalhando, ele pode saturar a gente, né? E gerar um cansaço.
do e-mail, não tem E aí, isso, porque são os registros. O que a gente vai fazer com o grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp vai ficar aberto no final de semana para vocês interagirem, trocarem ideia, para vocês entenderem, se conhecerem de onde são, o que vocês quiserem fazer. Entretanto, sábado e domingo a gente não vai responder os questionamentos, tá? A gente vai responder na segunda-feira, e aí o grupo vai ser fechado, só para os lembretes formais deles. o que a gente vai fazer com E aí, o grupo do WhatsApp é fechado, e na segunda-feira vocês recebem já as instruções para vocês criarem login e senha no Moodle, na primeira sala de aula, que é a sala da coordenação. E depois, ainda no mesmo dia, vocês vão ter também acesso, quando vocês criarem. E aí o grupo vai ser fechado, Só para os lembretes. Tá travando? o que a gente vai fazer com E aí, o grupo do WhatsApp é fechado, e na segunda-feira vocês recebem já as instruções para vocês criarem login e senha. A minha janela, na primeira sala de aula, que é a sala da coordenação. E depois, ainda no mesmo dia, vocês vão ter também acesso, quando vocês criarem. Eu acabei de desligar a minha do YouTube. Tá Eu aqui, sim. desliguei agora. Tá aqui, sim. Tá aqui. Estava aberta. Pronto, resolvido? Melhorou? As instruções para vocês criarem login e senha. A minha janela, na primeira sala de aula, que é a sala da coordenação. E depois, ainda no mesmo dia, Eu fechei do YouTube, estou fechando o microfone daqui também. Estou fechando todos também. Tá Tá aqui, sim. desliguei agora. Tá aqui, sim. Tá aqui. Estava aberta. Tá. Pronto, resolvido? Melhorou? Fechei todas do celular, fechei todas. Eu fechei do YouTube, estou Não. fechando o microfone daqui também. Estou fechando todos também. Tá desliguei agora. Tá aqui, sim. Tá aqui. Estava aberta. Tá. Pronto, resolvido? Eu acho como é que eu vou me escutar? Mas eu não preciso me escutar, né? Eu tô escutando aqui. Não preciso. Fechei todas. Tá, agora acho que vai ficar melhor. Eu tava me escutando no som. Tava dando eco. Pode me colocar online de novo. Eu fechei do YouTube, estou Não. fechando o microfone daqui também. Tô fechando todos também. Tá. Tá aqui, sim. Melhorou? Era eu que tava atrapalhando, eu acho. Eu acho como é que eu vou me escutar? Fechei tudo. Me escutar, né? Eu tô escutando aqui. Lucas? Tá, agora acho que vai ficar melhor. Eu tava me escutando no som. Tava dando eco. Eu acho como é que eu vou me escutar? Fechei tudo. Me escutar, né? Eu tô escutando aqui. Lucas? Tá, agora acho que vai ficar melhor. Acho que ela baixou o microfone dela. Deixa eu mandar uma mensagem. Estou avisando para ela. Lucas? Oi? Eu acho como é que eu vou me escutar? Fechei tudo. Eu tô escutando aqui. Lucas? Tá. Pode ser. Acho que ela baixou. Não é outra pessoa que está online que está com o microfone ligado? Oi? Tá me escutando? Estou avisando para ela. Melhorou? Lucas? Lucas? Oi? Não tô escutando ninguém agora. Oi, pois é, eu não escuto vocês. Não é outra pessoa que está online que está com o microfone ligado? Quem sabe faz ao vivo. Oi? Tá me escutando? Tá, eu tenho que abrir qual áudio, gente? Feche qual e abre qual. Lucas? Lucas? Oi? Não tô celular. Oi, pois é, eu não escuto vocês. Não é outra pessoa. Tá. Me manda então mensagem do WhatsApp. Faz ao vivo. Oi? Tá me escutando? Tá, eu tenho que abrir qual áudio, gente? Feche qual e abre qual. Lucas? Lucas? Oi. Pronto, tá no mudo no notebook agora. Oi, pois é, eu não escuto vocês. Tá, baixei e vou baixar o do computador também. Mensagem do WhatsApp. Aqui me manda mensagem de WhatsApp, Lucas, se eu preciso, tá? Eu tenho que abrir qual áudio, gente? Eu vou deixar aberto só o meu celular. Oi. Pronto, tá no mudo no notebook agora. Faça um teste agora. Fala. Tá, baixei e vou baixar o do computador também. Mensagem do WhatsApp. Aqui me manda mensagem de WhatsApp. Oi, agora sim. Oi. Acho que melhorou. Desliguei tudo. Eu vou deixar aberto só o meu celular. Oi. Pronto, tá no mudo no notebook agora. Faça um teste agora. Fala. Tá, baixei e vou baixar o do computador também. Mensagem do WhatsApp. Aqui me manda mensagem de WhatsApp. Oi, agora sim. Oi.
Acho que melhorou. Desliguei tudo. Eu vou deixar aberto só o meu celular. Só por aqui, só pelo computador. Desculpa. Tá no mudo no notebook agora. Não escuta antes. Eu desliguei o celular, Faça um teste agora. Fala. o YouTube. Estou só pelo Oi. PC. Vou baixar o do computador também. Aqui me manda mensagem de WhatsApp. Oi. Agora sim. Até com a minha voz tá dando. Mas olha, tem 4 pessoas online. Quem é a outra pessoa? Só por aqui, só pelo computador. Desculpa. Não escuta antes. Tem alguém com o microfone ligado no celular. Eu tô com o microfone ligado ainda. Estou só pelo PC. Oi. Agora sim. Até com a minha voz tá dando. Mas olha, tem 4 pessoas online. Tem que me mandar mensagem Quem é a outra pessoa? de aqui, Só por aqui, escrito, só pelo computador. Lucas, porque senão eu não vou saber. Não escuta antes. Tem alguém com o microfone ligado no celular. Eu tô com o microfone ligado ainda. Estou só pelo PC. Oi. Agora sim. Até com a minha voz tá dando. Mas olha, tem 4 pessoas online. Tem que me mandar mensagem Quem é a outra pessoa? de aqui, Só por aqui, escrito, só pelo computador. Lucas, porque senão eu não vou saber. Não escuta antes. Tem alguém com o microfone ligado no celular. Eu tô com o microfone ligado ainda. Estou só pelo PC. Até com a minha voz tá dando. Mas olha, tem eu ou a Josevana? Já mandei mensagem aqui para ela. Oi! Voltamos? Ela está perguntando se podemos voltar, Lucas. Então, gente, desculpa, a gente teve problemas técnicos aqui, né? E isso acontece bastante. A gente está ao vivo aqui, né? Não é à toa que o Faustão falava, né? Quem sabe faz ao vivo. Já ouviram falar essa fala? Pois é, gente. Então, continuando. Eu não sei até onde vocês perderam, então vou retomar o meu pensamento do início, tá? Primeira coisa, a gente estabeleceu os canais de comunicação. São vários canais de comunicação com vocês. A ideia era estabelecer lembretes, ainda enquanto vocês eram candidatos. A ideia era trazer informações importantes para vocês, né? Acalentar o coração de vocês também quando as coisas demorassem. E aí, vocês têm que ficar atentos com os e-mails de vocês. E manter esses e-mails durante os 18 meses, né? Tentar manter essa regularidade dos e-mails. Isso é importante na pós-graduação. O segundo ponto é relativo ao WhatsApp. Os grupos do WhatsApp foram abertos, objetivando que vocês pudessem ter esse encontro antes ainda da plataforma do Moodle. Então, vocês conseguem conversar, eles vão ficar abertos para vocês logarem sábado, domingo, até segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã eles serão fechados e apenas os administradores do grupo é que poderão falar. O Paulo Cametá, a coordenadora do Polo Web Cametá, pediu para entrar no grupo e ela está participando do grupo também. Ela vai ser uma das administradoras. Vão ter os tutores também e vão ter... e eu vou estar participando também. Entretanto, o canal principal, e que vai ser praticamente o único nosso canal de comunicação, a partir do dia 23, é realmente a plataforma Moodle. Isso é muito importante, porque tudo que vale a pena, que está valendo para o curso, vai acontecer no Moodle. Entendeu? E aí as instruções que vocês vão receber na segunda-feira de manhã também para a criação de login e senha. Então acompanhem os e-mails de vocês, acompanhem o grupo do WhatsApp, quem não entrou ainda é bom entrar, porque aí as instruções a gente também pode tirar dúvidas ainda na segunda de manhã.
A partir da segunda de manhã, às 19 horas, a gente vai ter a primeira reunião, a primeira conversa com o professor de cultura digital na educação profissional e tecnológica. Então, começa realmente o jogo, né? Começa o jogo, começa os prazos, e aí ele vai explicar para vocês a metodologia, explicar os textos, a leitura, o que vocês vão fazer a partir desses textos para poderem ter esse processo de ensino-aprendizagem bem-sucedido. Moodle é um. Outra questão que vocês têm questionado muito é a questão do SIGA. O SIGA, ele se relaciona a notas finais, a boletim histórico e atestado de matrícula. O SIGA, é o SIGA, né? O SIGA, ele não vai ser utilizado para que vocês façam ensino-aprendizagem. Isso aí vai acontecer no Moodle. Então, o SIGA a gente está deixando um pouquinho para mais para depois, porque alguns polos dentro do nosso curso, eles não são unidades do IFPA, e a gente tem um problema no sistema mesmo, para o sistema aceitar esses polos. Então, a gente está criando esses polos do zero dentro do SIGA da instituição. Por isso que vocês ainda não estão totalmente matriculados, acho que tem 20% só dos alunos matriculados, e não significa que vocês não estão no curso. Vocês estão no curso, vocês receberam e-mail, vocês estão no site dos processos seletivos, né? E aí, enfim, é isso, gente, tá? São esses nossos canais de comunicação. Vocês sabem que eu estou aberta. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Não fico chateada. Podem fazer a crítica. Já vi que tem crítica aqui no WhatsApp. Como é que a gente não consegue fazer o YouTube? Já estou lendo aqui a crítica. Não tem problema, a crítica para mim sai. O importante é o profissionalismo. A gente está aqui arriscando. A gente está trazendo uma pós-graduação de 200 alunos via UAB CAPES para o interior do estado do Pará. Então, imaginem o quanto desafiante é isso para a gente. Né? Aqui caiu um temporal, uma chuva, enfim, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer. Nós temos professores qualificados e nós temos alunos com sede de aprender. O que é mais importante ainda, porque eu vi o perfil de vocês, são pessoas que estão na educação desde sempre e que vão poder fazer essa reflexão inicial, que é o que se propõe o nosso primeiro módulo. A gente chama módulo. Possivelmente vocês já fizeram alguns, já fizeram pós-graduação, e devem estar confundindo. E o módulo, no nosso curso, são 6 meses de curso. Então, cada 6 meses é um módulo. E o primeiro módulo, ele vai ser um módulo que vai servir para vocês entrarem no processo reflexivo do que vocês estão fazendo. Então, a gente vai discutir cultura digital, como eu falei, vamos discutir trabalho e educação em duas disciplinas seguidas. E, assim, basicamente, cada módulo dura cerca de um mês, em que vão sendo desenvolvidas as atividades. Isso significa que todo dia o professor vai abrir a câmera e falar com vocês? Não. Ele vai propor a metodologia dele e vocês vão ter muito estudo que vocês vão ter que fazer vocês mesmos em casa, né? É claro que os tutores vão estar lá e até os formadores também para tirar dúvidas de vocês. Mas isso é um processo, por isso que a professora Ana ressaltou, muita autodisciplina, muita organização pessoal, entendeu? É assim que funciona o EAD. Agora, nosso curso não é um EAD rápido, não é um EAD que fácil de vocês terminarem. 18 meses, ou seja, é quase um ano e meio, um ano e meio de curso, que a gente vai estar trabalhando o TCC aos poucos. Então, no final do primeiro módulo, vocês já vão estar podendo fazer uma reflexão e olhando para o campo empírico que a gente chama, né? O campo empírico onde vocês estão situados ali no trabalho. Poxa, esse trabalho aqui que a gente está realizando, essa política aqui, como é que a gente poderia fazer? E aí vocês vão começar a fazer estudos que são mais teóricos. Ou seja, olhar para a prática, voltar para a teoria e depois voltar de novo para a prática. Isso é só para adiantar o primeiro módulo para vocês, né? Que é, ou seja, o primeiro semestre do curso. E aí, gente, eu vou chamar agora a professora Ana Maria de Lucena Rodrigues, né? Ela é doutora em educação pelo IFP e pelo IFAM, ela é do estado do Amazonas. Ela trabalhou em vários projetos muito bem-sucedidos na área de educação, inclusive educação à distância, né? A linha dela de formação de pesquisa é formação em praxis do educador, frente a esses desafios amazônicos, então a gente não sai meio da Amazônia desse debate do que está acontecendo na Amazônia, né? Vocês sabem que a Amazônia Ocidental ela é até mais difícil, tem menos acesso do que a Amazônia Oriental, a gente está na Amazônia Oriental, importante a gente conhecer. E ela é especializada em gestão da educação, ela trabalhou muitos anos com gestão de projetos, tanto de cursos de formação profissional, quanto de cursos de formação técnica e tecnológica, inclusive ensino superior. Então, avaliação, construção de projetos pedagógicos, planos, projetos mesmo, colocando a mão na massa em projetos que são relativos a
a educação profissional e tecnológica. Então, eu sei que tem muita gente aí que é, inclusive da Sectet, aqui do estado do Pará, de escolas que são de educação profissional, mas eu sei que tem muita gente também que são dos municípios, são oriundos dos municípios, ou seja, que tem ali uma possibilidade, por exemplo, não necessariamente desenvolver cursos técnicos ou tecnológicos, mas de repente cursos profissionalizantes, já podem ser trabalhados em projetos específicos. E a gente tem o espaço da escola, né? A gente tem PAIS, a gente tem o EJA, que tem sido um espaço de muito abandono, né? De muita retenção. Então, assim, tem muitas discussões que a gente vai fazer no curso, e essas discussões a gente vai partir do pressuposto que é o seguinte: e a demanda? Como é que começa esse processo? Como é que essa política, sendo política, de onde que ela vem? Como é que a gente pode pensar nesse processo de demanda? Então, eu queria chamar a professora aqui para fazer essa conversa para vocês nesse sentido, né? De como é que é o papel do gestor nesse processo de formação da demanda, de conhecer a demanda, de conhecer o território, o campo que vocês estão atuando, porque vocês conhecem. Mas o que fazer a partir desse conhecimento? Então, tudo isso a professora vai poder trazer para a gente. Seja bem-vinda, professora Ana. E aí, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem, né? Então tá. Obrigada pelas palavras, professora Josivana. Também cumprimento a minha xará, professora Ana Fernandes, também pela fala potente, né, importante, para nós demarcarmos mesmo sobre que EPT, sobre qual EPT nós estamos falando, nós estamos tratando. De fato, como Josivana falou, eu venho desse campo prático da EPT, iniciando meus trabalhos na EPT estadual no CETAM, na época, nesse processo de implantação e depois de implementação dos cursos técnicos e das especializações técnicas. E também depois Só um minutinho. Depois eu passei também mais 21 anos na educação superior, assessorando em pró-reitorias, e foi quando eu tive um contato maior com os cursos tecnológicos, de graduação tecnológica. Na época ainda existiam os chamados cursos sequenciais, que depois viraram todos, na verdade, tecnólogos, nós tivemos os tecnólogos. E passei também na SEDUC, o tempo que eu estive na SEDUC, eu fui articuladora de formação da EPT, quando os currículos passaram por essa questão do novo ensino médio, né, dessas mudanças em que os itinerários formativos de EPT passaram a compor parte do currículo da EAD, mas não, né, nos moldes como nós temos hoje, né, como política dentro dos institutos federais. E fiz o concurso para o Instituto Federal, e fiquei 4 anos, 2 meses e 18 dias, muito bem contados, no campus Eirunepé. O campus Eirunepé é o campus mais distante, talvez o mais distante do Brasil. Não há acesso nem via fluvial, não há barcos, não há acesso também via aérea, também não existe uma companhia comercial aérea, só existe para chegar nesse campus aviões da Força Aérea ou táxi aéreo, que a gente chama de teco-teco, né? A única maneira de entrar ou sair desse município. E nós ficamos lá esse tempo também contribuindo, e ali realmente eu consegui ver de perto a importância, né, de um Instituto Federal em um local tão longínquo, tão remoto do país, e como ele, de fato, transforma a vida das pessoas. E saindo do Alto Juruá, agora continuo no Instituto Federal, sou coordenadora do curso de pós-graduação, essa mesma pós que é oferecida, né, pela CETEC, MEC, né, nessa parceria de fomento com a CAPES, UAB. Eu sou coordenadora do curso em docência na IPT, que é essa parte da formação de professores. A minha área de estudos foi a formação em praxis do educador frente aos desafios amazônicos,
Trabalhei, né, com os professores ribeirinhos para compreender as condições concretas de vida e de existência, né, com que os professores desenvolvem os seus trabalhos, e aí a gente precisa sempre observar isso antes, como eu digo, de atirar pedras, né, entender quais são as condições em que são desenvolvidos esses trabalhos. Bem, feito esse apanhado para a gente situar, né, pouco sobre a minha trajetória na EPT e, especificamente, como gestora de EPT, né, foram os 15 anos que eu passei no CETAM, nós fizemos esse movimento muito, né, de contribuir, na época, na CETEC, para que nós pudéssemos pensar a demanda, né, a gestão da demanda e a gestão da oferta de cursos, principalmente os cursos técnicos, à época que nós estávamos ainda começando com a educação profissional técnica em nível estadual, e aí tivemos bastante contato, discussões e, enfim, trocas, né? Uma das pessoas muito importantes nesse processo foi e é a professora Lucília Machado, que hoje é uma das responsáveis, inclusive, por essa oferta, né? Os módulos iniciais são construídos também com a equipe de pesquisadores que trabalha com a professora Lucila. E nessas trocas a gente vem conversando muito, já tinha conversado bastante sobre a gestão de oferta e a gestão de demanda de cursos na EPT, que é um passo importantíssimo para se pensar qualquer projeto, tá? Todo projeto precisa ser muito bem pensado. E o papel, né, desse gestor, né? Nós não vamos aqui dar nenhuma receita de bolo, o que nós vamos fazer é colocar, como diz o próprio tema, né, elementos que são norteadores para vocês pensarem, para nós pensarmos o papel do gestor da EPT, né, nesses tempos atuais e considerando as nossas especificidades amazônicas, o nosso contexto, as nossas singularidades. Então, você pode passar, por gentileza, professora Josevana? O slide, pode passar. E aqui o primeiro elemento para a gente pensar as demandas da EPT, essa gestão de demandas, essa importância de se fazer um mapeamento e uma análise da pertinência dessa demanda e das prioridades. As demandas são muitas e elas vão chover, né? E já devem também, quem já é gestor da IPT sabe, né? É o prefeito que pede, é o líder comunitário, né? A comunidade vem, é o setor produtivo. Então, nós temos que entender, todas as demandas vão ser abarcadas? Não, porque os recursos são finitos, né? Existe uma infraestrutura, existe também aí as condições concretas do ofertante, né? Ele não pode sair ofertando tudo, que aí ele não vai dar conta, né? Inclusive, para os institutos federais é mais complexo ainda, porque você precisa ter um quadro docente, né? E um quadro de apoio técnico, e aí demanda concursos e tudo mais, né? Enfim, não é tão fácil sair atendendo a todos, né? Existem requisitos. Então, é preciso pensar também na quantidade dessa oferta que está sendo pensada, né? Até mesmo para que você não sature o campo. Isso, às vezes, em cidades pequenas é muito comum. Eu me lembro bem na época do CETAM, né? Que estava uma explosão de cursos na área de estética, e teve um município, que eu acho que foi a esposa do prefeito, que pediu todos os cursos que ela podia de estética, e acabou que a pessoa, né, o gestor que estava à época, né, não conseguiu, assim, porque nós temos que ser pedagógicos até mesmo com os nossos demandantes, né? E aí, o que aconteceu? Por exemplo, a manicure, que custava R$15 à época, né? Estou falando isso há quase 20 anos, de tantos cursos de manicure que foram oferecidos, a manicure caiu para R$3 até R$5. Então, você acabou que, em vez de contribuir, essa oferta que não foi muito bem dimensionada, acabou por prejudicar também, né? Porque você vai ter muitos profissionais, talvez, né? Claro, os melhores mantêm o seu preço, mas isso aí acabou que houve uma saturação, tá? Isso aí eu estou falando de coisas bem simples, a gente vai avançar para outras questões. Os recursos também para esse atendimento. E o que busca, então, a gente
pensar, o que envolve, então, pensar a gestão da EPT? A gente tem que pensar, primeiro, no nível das políticas públicas e sociais, tá? Que são perspectivas mais de longo prazo, de objetivos gerais que precisam ser atendidos. Então, existe a política, né? É preciso olhar, ler, né? Entender quais são esses elementos que vão nortear essas ofertas, né? Na IPT pública, né, a gente tem sempre essa preocupação do desenvolvimento econômico, né, regional, né, da questão da cidadania. Né? Por quê? Porque nós não podemos pensar numa escola elitista, uma escola que exclui. Né? A nossa perspectiva é sempre de inclusão social e mais ainda na nossa região. Existe um nível dos programas, que já são perspectivas para uma determinada área ou setor. Então, você pode fazer um programa voltado especificamente, né, para o desenvolvimento de uma área tecnológica, de um setor produtivo, por exemplo, da área do setor primário. Então, você vai também trabalhando em nível de programas. Isso, claro, né, vai depender do setor, do que o setor está demandando, né, das condições, como eu venho falando desde o início, para que essa oferta, de fato, atenda com qualidade e na quantidade, porque não adianta ter qualidade e também não ter quantidade, mas também não adianta ter uma boa quantidade sem ter qualidade. Então, é um binômio que precisa sempre estar ali muito bem equilibrado. O nível de projetos são as perspectivas mais de curto prazo, né, que são objetivos baseados numa quantidade limitada de recursos, né, e de tempo. Então, normalmente, né, as instituições têm também projetos específicos, né, a própria UAB tem os seus, cada instituição tem projetos, lança editais específicos para atender determinadas demandas, são demandas, por exemplo, sobre mulheres, então a gente tem um edital específico do projeto Mulheres 1000, né, que é para trabalhar o empreendedorismo, o empoderamento feminino. Então, tem objetivos, mas, claro, está dentro de uma política maior, né? Mas são planos mais curtos e mais efetivos. Os planos, né, que são de implantação de políticas voltadas para alcance de objetivos estratégicos. Então, tem os planos de ação para atender a essas questões também bem objetivas. Então, esses são os níveis de gestão, e aí é preciso compreender em que nível, né, vocês atuam, pretendem atuar, vão atuar como gestores. Mas é importante compreender todos eles, porque se você não compreende o nível das políticas, quando chega lá num plano de ação, num plano de intervenção, você tem que saber que todos eles estão linkados, estão relacionados, que um plano, né, um plano de ação, um plano de intervenção, ele está relacionado a uma política maior, ou mesmo um plano de curso, né, um PPC, está ligado a uma política maior, né, de EPT. Então, é preciso saber de onde vem e compreender esses níveis, que é o que vocês também vão compreender ao longo do curso. Pode passar, Josevana, por gentileza. E aqui, aspectos importantes na gestão da demanda é a gente também pensar na origem dessa demanda e na sua amplitude. Lembra quando eu falei? Se você vai... a demanda, às vezes, ela até é legítima, mas é preciso olhar dentro das possibilidades, né, e dentro dessas prioridades, o que é mais premente, o que é mais urgente. Essa demanda, ela, de fato, ela tem uma amplitude maior, ela abarca, ela alcança aí um segmento maior para ser atendido, e aí não estou falando de quantidade, estou falando assim de abarcar mesmo, né, um segmento que precisa, né, e que a educação profissional vai, de fato, ser essa, como falou a professora Ana Fernandes, nessa fala bem potente que ela trouxe, né, que vai, de fato, trazer, vai ter essa mudança na trajetória de vida dessas pessoas, que vai poder modificar, né. Outra questão é o foco dessa demanda, a especificidade dela, saber se essa demanda ela tem uma estabilidade relativa com relação à mudança tecnológica ou às flutuações da economia. Existem cursos que, às vezes, podem parecer assim, que são cursos da moda, né? Então, não, vamos oferecer que está todo mundo falando, vamos supor, IA, né? Vai ser IA, e aí acaba que
que a gestão ou o gestor pode, de repente, se ver influenciado por uma coisa que poderá ter uma flutuação. Exemplo, curso de turismo, por exemplo. Na época, né, os cursos de turismo estavam assim bem em alta no Amazonas, principalmente porque nós tivemos aquele momento da COP, a COP foi aí no Pará, tá, Steve? Da Copa do Mundo, né? E aí, claro, existem cidades no Amazonas que têm essa vocação e tudo. Por exemplo, a cidade onde eu estou atualmente, que é Presidente Figueiredo, que é a chamada Terra das Cachoeiras. E, de fato, tem um atrativo maravilhoso de cachoeiras, mas tem estrada, tem uma BR, né? Já tem uma infraestrutura. Outra coisa é você pensar num curso de turismo, por exemplo, no município onde eu estava, em Eirunepé, né? Que tem as suas belezas naturais, mas é um local onde mal nós conseguimos chegar, só conseguimos chegar em aviões teco-teco 6 pessoas, às vezes tem que pegar 2 voos, um voo de Eirunepé a Tabatinga e um voo de Tabatinga para Manaus. Então, veja a inviabilidade econômica, por mais que aparentemente tenha uma vocação natural, mas ela não vai ter condições. Outras questões são as flutuações econômicas, né? A economia cai, despenca. A gente sabe que determinadas ofertas elas dependem muito das questões econômicas, ou às vezes uma tecnologia que já está naquele limite de ser modificada, não faz sentido oferecer um curso lá de 2, 3 anos, sabendo que aquele processo tecnológico já não vai ser mais requerido, né? Daqui a 1 ou 2 anos. Por exemplo, a EPT, e aí estou falando na China, né, que é o caso, assim, digamos, mais extremo disto. Na China, eles não formam mais, né, profissionais para o presente. O presente já não interessa mais para eles, eles já estão formando os profissionais para as futuras, né, necessidades produtivas. Então, eles já sabem que, por exemplo, numa linha de produção, né, em 1 ano, 2 anos, aquele produto já vai ser obsoleto. Então, eles já estão trabalhando mais à frente, ou seja, para não ficar sempre tendo que fazer mudanças. Então, é uma visão, na verdade, mais prospectiva, né, em relação a algumas áreas, ainda mais aquelas que requerem muito investimento. E essa talvez seja uma grande dificuldade hoje, é a questão dos investimentos em laboratórios, né, em trabalhar com a pesquisa, com a inovação tecnológica. São coisas que a gente não pode mudar de uma hora para outra, né? Porque existem recursos empregados, e aí eu estou falando também de pessoas, né? De pessoal, infraestrutura física, tecnológica, acadêmica, que não se muda de uma hora para outra. Você pode até fazer algumas adaptações. Então, é preciso pensar com muita clareza, tá? Essas ofertas, para que a gente não tenha consequências de até mesmo cria uma estrutura muito grande, muito bonita, mas muito robusta, mas aquela demanda ela vai ficar saturada, ela já não vai ser mais uma demanda daquele momento, e a consequência é não atendimento da demanda real que surge. Então, é preciso ter esse olhar assim, bem prospectivo na hora de pensar uma demanda. Vou te passar, Josi, por gentileza. Josevana, professora Josevana. E aí nós temos as motivações. O que embasa? Quais são as motivações subjacentes às demandas de EPT? Tá? É preciso pensar na inclusão e no desenvolvimento social. Isso, gente, é condição sine qua non. Nós não podemos pensar num EPT excludente, num EPT que só quer os melhores. Até a gente questiona muito, muita gente fala, mas é porque tem que ter processo seletivo. Por exemplo, lá em Eirunepé, né, nós não fazemos processo seletivo, então nós temos as cotas e tudo, temos a questão de notas, né, e algumas pessoas até questionam, mas Ana, tem que ter processo seletivo para poder a gente selecionar os melhores aqui para o Instituto Federal. E aí a gente fica pensando, né? Pensando aí na nossa lei de criação, né? No e na importância da educação profissional, né? Pensando nela como uma educação humana, né? Integral, né? Que articule trabalho, ciência, tecnologia, cultura,
Será que se a gente fizer esses mecanismos como tem hoje, extremamente competitivos, a gente vai pensar naquele rapazinho que precisa, né? Que precisa mais do que qualquer um estar ali dentro de um instituto federal fazendo curso, né? Então, a gente também tem que pensar nessa perspectiva sempre da inclusão, tá? Das políticas de ciência e tecnologia, pensar sempre que a IPT é para elevar a qualidade dos empregos também melhores, né? Fortalecer a democracia, claro, né? Porque à medida que a gente observa, né, os cidadãos participando, né, se formando, compreendendo o trabalho como princípio educativo, por exemplo, eles vão ser cidadãos, né, e que vão ter voz ativa, é isso que a gente chama de cidadania ativa, né, participar de fato, né, de tudo que acontece na sociedade. E aí também uma das questões que a educação profissional promove bastante, a gente tem que pensar muito, é a questão dessa exigência de formação continuada. De repente você vai pensar, você vai oferecer curso, mas aí você precisa pensar em verticalizar, né? Quem faz uma FIC, por exemplo, né? Depois vem para a instituição, vai fazer um curso técnico, de um curso técnico ele vai para uma especialização técnica, ele vai para uma graduação, né? Seja uma engenharia, uma licenciatura ou um tecnólogo, né? As pós-graduações que os institutos oferecem, especializações como essas que nós temos, tanto essas as em AD fomentadas, né, pela CAPES, UAB, quanto outros cursos que também estão dentro dos programas, né, mestrado, doutorado, né, inclusive já aprovado, né, o doutorado o mestrado que vai começar, né, o Prof. Docência EPT, que é fruto desse processo todo, né, que vem desde lá da política, né, de formação de professores em EPT. Então, a gente tem essas motivações, né, esses impactos da evolução tecnológica, também nós temos que ficar sempre atentos, né, para que as nossas ofertas estejam articuladas também a essas mudanças e no impacto também positivo que nós, com as ofertas de EPT bem pensadas, bem planejadas, podemos também gerar dentro, né, desses novos processos produtivos que surgem. As necessidades institucionais e organizacionais, então ficar sempre atento, né, a essas necessidades. No fundo, gente, o gestor da IPT ele é um grande articulador, né, entre a comunidade e o mundo do trabalho e a EPT. Então, ele faz essa ponte, né, para que as ofertas sejam, né, cada vez mais diversificadas, mas que também consigam atender, tá? Não só os anseios, né, da comunidade, como também as demandas que o mundo do trabalho traz. Né? Eu me lembro quando começaram os primeiros, ainda acho que no CETAM, nós tínhamos cursos na área de hemoterapia e um curso na área de imagens. Né? Por quê? Porque, à época, o Estado tinha feito uma compra imensa, né, de aparelhos de imagem, esses mais modernos, né? E não havia profissionais que pudessem, que soubessem operar esses aparelhos. Então, nós fomos procurados pela Secretaria de Saúde, né, do Estado, para que pudéssemos fazer uma formação nessa parte de imagens, como quando começaram a surgir as TVs em tela plana aqui no Polo Industrial de Manaus, que também nós, né, tivemos que dar formações para que a gente pudesse atender uma demanda que estava muito grande. Então, é preciso ter sempre esse diálogo, esse olhar, esse contato, né, com as necessidades das instituições, das organizações. Por favor, Josi. E aí tem um ponto que a gente também precisa focar bastante, que é a gestão democrática dessas demandas, tá? É preciso ter esse diálogo, é preciso haver essa negociação, essa conversa. Normalmente existem, né, os atores específicos. Na época, no CETAM, há ainda até hoje uma diretoria de relações institucionais, no Instituto Federal também. Então, precisa ter sempre esse diálogo constante,
tá? Essas decisões também, né, precisam ter a participação desses atores, é preciso observar as prioridades do local, da região, do país, as singularidades de cada local, tá? Essas informações precisam ser democratizadas, elas não podem ser utilizadas especificamente apenas, né, para um determinado segmento, né, porque senão acaba que a EPT, em vez de ser democrática, ela vai de novo ser excludente, porque ela vai, na verdade, apenas beneficiar, gerar algum tipo de vantagem ou de competição entre instituições que têm mais ou menos informações sobre essas demandas. É preciso ter compromisso com os direitos sociais e educacionais, com a democratização do acesso, com a inclusão e, principalmente, gente, com respeito às diversidades, tá? Esse aí é um ponto, assim, que para a gente, dentro dos institutos federais, é algo que é inegociável mesmo, tá? A educação, ela pode não mudar o mundo, mas se a gente conseguir fazer uma educação potente, né, humana, integral, que articule ciência, tecnologia, cultura, nós vamos conseguir, né, fazer com que essas pessoas sejam transformadas, e aí sim elas é que vão operar a transformação que a gente espera da sociedade. A professora Josivana depois vai me guiando em relação ao tempo, tá? E aí tem a questão da efetividade social dessas demandas, né? Essas demandas, elas precisam entrar em sintonia com os diversos ambientes externos, né? A sociedade civil, o mundo do trabalho e da cidadania. É preciso engajar as comunidades e os setores que estão envolvidos também nessa efetividade dessas demandas e também pensar essas implicações que os novos paradigmas tecnológicos, organizacionais, econômicos e sociais podem estar a impactar, tá, a efetividade dessa demanda. Passando, por gentileza. Pode passar, Josi, por gentileza. Que é justamente o impacto, né, que essa demanda vai ter de fato. Um segundo elemento importante na gestão da EPT, e aí a gente pensou em colocar ou não, mas eu vou apenas pincelar, depois a gente pode conversar sobre isso em outro momento, é sobre as ofertas de EPT. A gente está falando de gestão de demanda, né, partindo das necessidades, mas também existe a gestão da oferta, né, quer dizer, nós vamos atender essa oferta, né? Então, o que eles chamam nos Estados Unidos, né, de demand drive ou supply drive, né? O demand drive seria uma oferta guiada pela demanda, pelas necessidades, né? E o supply drive seria para atender, né? Seria para suprir, né? Para atender essas ofertas. E aí nós temos o catálogo de cursos técnicos, nós temos o Pronatec, que avançou bastante, né, com esses cursos. Então, a gestão de ofertas visa a fazer uma provisão de oportunidades, né? E aí você vai com todo aquele leque, né? Alguns chamam de menu, né, de cursos, mostra para os seus parceiros, né? E aí tenta fazer uma oferta mais ampla, mais diversificada, né, que seja suficiente e adequada às demandas identificadas. Mas digamos assim, é um outro viés em que você apresenta, né, e aí os parceiros, a partir daquilo que você apresenta, ele vai ali, né, junto com você, com as discussões, com os atores envolvidos, definindo, né, quais ofertas estariam mais alinhadas, né, àquele segmento, né? E a abrangência dessa oferta, ela envolve a formação inicial, e aí a gente tem os cursos FIC, desde aqueles cursos de curtíssima duração, de 20 horas, 10 horas, né, atualizações, até os cursos que a gente tem aí nos catálogos, né, no mínimo 160 horas, né, nós temos da rede que vinham pelo Pronatec, né,
e cursos que vão também de EPT em alternância, porque é importante pensar para o interior do Amazonas, interior do Pará, enfim, em regiões onde nem sempre o estudante vai poder estar, né, o tempo inteiro na escola, como pensar esse tempo, né, esse tempo social, né, que às vezes, por exemplo, nós temos em Presidente Figueiredo, né, uma EPT em alternância, que segue a pedagogia da alternância, porque nós temos muitos ramais que demoram 3, 4 horas de carro para se chegar à pista principal para poder chegar ao campus, né? Então, a gente não consegue oferecer a semana inteira. Por quê? Porque eles têm que acordar cedo, eles têm que colher os produtos, mandar à feira. Então, a gente procura também compreender essas realidades e pensar numa EPT contínua ao longo da vida, né? Então, são cursos que vão dar continuidade, e os institutos federais têm essa característica, né, de ter desde das FICs, né, até o curso de doutorado. Então, a gente consegue ter essa perspectiva de verticalizar, né, de alguém entrar no instituto, né, e sair até completar o seu doutorado. E aí a importância dessa gestão, né, que, assim, seguir, observar, tá, você identificou a demanda, ofereceu o curso, e daí? Tá tudo certo? Não, é preciso ter esse acompanhamento, é importante o papel do gestor, esse cumprimento, esse acompanhamento do cumprimento das finalidades, dos objetivos, do PPC, do plano. Então, assim, existem vários instrumentos, né, de gestão, instrumentos pedagógicos de gestão, que precisam estar sendo acompanhados, é preciso dar esse apoio aos professores, aos técnicos, enfim, à equipe que está ali fazendo a gestão do currículo, porque o professor também ele é um gestor, ele é um gestor da sala de aula dele, então ele precisa estar inserido também nessa perspectiva da gestão do curso. As avaliações, agora vai chegar, né, já foi informado que nós vamos ter as primeiras avaliações de cursos técnicos, né, que até então nós tínhamos as avaliações de cursos superiores, mas nós já vamos começar a ter os primeiros pilotos, então a gente está aguardando aí para ver como é que vai ser esse instrumento, né? Mas a avaliação, ela é importante porque ela é uma ponte, ela é um sinal para a gente saber o quão bem nós estamos fazendo ou não, e até mesmo para a gente redirecionar as nossas rotas, né? Sempre a gente revisar e atualizar a oferta praticada. Eu sei que quem trabalha em instituições federais, isso é muito mais complexo, porque a gente tem uma estrutura maior, mais robusta, de professores, técnicos, e não é fácil você mudar uma oferta, fazer concurso de novo, tem os códigos de vaga, né? A gente tem tentado diversificar, sempre dentro do mesmo eixo tecnológico, ou com os cursos FIC, que também são uma maneira de diversificar a oferta, mas está sempre atento, né, aos novos cursos. É preciso também ampliar as modalidades de acesso. A EAD foi um grande avanço dentro dos institutos federais, não só para ampliar o acesso, mas para democratizá-lo também. Pensar que hoje, né, nós temos aqui 200 alunos participando de diversas cidades, né, do interior do Pará, ou mesmo, não sei se vocês estão, como é o nosso caso, nós também temos ofertas para outros estados. Então, é uma maneira de democratizar quando você também amplia as modalidades de oferta, tá? Condições aí, né, a importância da gestão para garantir, como a gente já sabe, né, esses padrões de eficácia, né, assim, qual é esse foco, esse resultado, se as metas estão sendo atingidas, né? Para a gente pensar na eficiência também, né? Como é que está sendo esse processo? Será que nós estamos conseguindo fazer bem, utilizando bem os recursos de que dispomos? Será que não poderíamos fazer mais, fazer melhor, né? E de efetividade, que é realmente o resultado, né? Qual é esse impacto? Esse impacto do ponto de vista prático, né?
que a EPT que está sendo ofertada está gerando na vida das pessoas, tá? É importante também, né, porque otimiza recursos, e a gente está pensando, não quero chamar de recursos humanos, mas, assim, em termos de infraestrutura física, tecnológica, acadêmica, né, é preciso também saber gerenciar, né, aquilo de que se dispõe, né? Claro, às vezes a gente quer fazer muito, às vezes com pouco, mas é também preciso verificar. Por exemplo, cursos na área perdão, na área da saúde, são cursos extremamente caros, complexos. Hoje o IFAM tem pouquíssimos campi com cursos na área de saúde, porque ainda não se conseguiram as condições concretas, né, que possam garantir a qualidade de uma oferta, por exemplo, em cursos como o curso de enfermagem, hemoterapia, que é um curso caríssimo, né? Mas nós temos algumas áreas que já atendemos. Então, não dá para a gente oferecer cursos sem antes a gente observar a infraestrutura toda que envolve determinadas ofertas. Pode passar, por gentileza. Alguns pontos, coloquei aqui alguns pontos sensíveis também, né? É preciso também ficar atento, né, nos PPCs, aos conteúdos, se são pertinentes, as questões de ética, né, as atualizações. Não adianta oferecer o curso e, de repente, os conteúdos, os materiais não são atualizados, né? Então, preciso estar atento também aos PPCs. Os PPCs, eles nascem dessa discussão, né, de um grupo, de um coletivo, né, de professores. Ele passa, no caso dos institutos federais, pelas instâncias de aprovação. É preciso fazer uma audiência pública, né? E aí a audiência pública tem que ter a assinatura das pessoas da sociedade civil presentes. Não adianta fazer uma audiência pública e só assina um professor e um coordenador do curso, aí diz que o curso teve audiência pública. Não, tem que estar lá nas atas de assinatura quem participou, né? Passar pelo CONCEP, pelo CONSUP, né? No IFAM tem toda essa estrutura, nos institutos federais como um todo tem, né? Mas em algumas instituições as ofertas às vezes não passam por essa validação, né? Por essa discussão mais ampla. É preciso pensar também, do ponto de vista pedagógico, né? Também formas diversificadas, né, diferenciadas de trabalhar a EPT. A EPT é uma modalidade também e ela tem a sua forma própria, né, de ser trabalhada. Não adianta você pensar que vai fazer EPT só com um quadro e pincel, né? Eu cheguei a ver, isso eu vi mesmo, ninguém me contou, né, na determinada instituição, não vou dizer o nome, né, mas era um curso de instrumentação cirúrgica que não tinha os materiais. O professor desenhava no quadro os instrumentos para os alunos conhecerem, ou pegava fotos e mostrava. Então, assim, não tem como, é preciso a gente ter esse cuidado, né, com as práticas, com os estágios, tá? Também pensar que na EPT nós trabalhamos com pessoas que já trazem também uma experiência, e aí pensar também na validação de conhecimentos, né, que são os processos que tem como tinha na época, né, de reconhecimento de saberes, né, para que aquilo que ele já sabe seja considerado também no seu processo de formação. Bolsas de estudos para estudantes que realmente precisam, né, são estudantes que têm um potencial muito grande, mas também vivem em situação de vulnerabilidade. Pensar nas parcerias interinstitucionais, né? Principalmente quem trabalha no interior, nós não conseguimos fazer muita coisa sem a parceria, por exemplo, das prefeituras. Então, esse contato respeitoso, sério, perto, né? Só potencializa, e as prefeituras elas ficam muito felizes quando veem essa aproximação, né? Porque aí todos ganham, a comunidade ganha, né? Valorizar o docente, aí é muito importante, eu preciso destacar, né, essa pós-graduação em gestão, a pós-graduação em docência na IPT, que eu coordeno aqui no Amazonas,
a própria pós que tem em EAD também, isso tudo está dentro do plano de valorização dos docentes da educação profissional. Observar, acompanhar muito a evasão. Na EPT, infelizmente, nós temos ainda uma evasão muito grande, vocês estão entrando com 200 alunos, foi como eu entrei na oferta anterior, e terminamos com 118 alunos. E se vocês vão dizer, mas professora, a senhora perdeu tudo isso de aluno? Não, eu ainda consegui, né, quase 60%, o que para os parâmetros ainda considerado bom, né, porque na EAD 50% de perda é o normal, mas a gente não pode naturalizar isto, né? São 100 vagas, né, que não foram utilizadas, mas os recursos todos, né, para que uma pós como a de vocês, com 200 alunos, acontecesse. Então, a gente precisa estar atento, né, entender a realidade do aluno lá, conversar. A professora Josevânia falou do grupo de WhatsApp, ele é importante, eu vejo no interior do Amazonas, nós trabalhamos muito com WhatsApp. Eu sei, professora Josevânia, que é um cansaço, até mesmo para a nossa saúde mental, né? Eu mesma estava de madrugada vendo meus WhatsApps e mandando declarações de manhã cedo pelo CIGA para os alunos que vão fazer concurso, precisavam de um atestado de conclusão, enfim. Mas a gente precisa, porque o aluno da EAD, principalmente, ele é muito mais sensível, um problema, uma falta, né, de um apoio no polo presencial, então os polos presenciais são importantes, tem que estar lá abertos, com estrutura, tem que estar definido o horário que os polos vão estar abertos, né? Por quê? Porque, principalmente no nosso caso aqui, né, que as pessoas viajam muito de barco, e por muitas horas, você viajar 3, 4 horas para chegar no polo e o polo não está aberto, né? Observem, né, o desestímulo que isso pode causar e pode aumentar ainda mais a evasão, né? Infraestrutura, atendimento ao aluno, a cultura da avaliação, acho que é algo que realmente que a gente precisa, e agora com as avaliações que vão chegar da EPT, né, os novos instrumentos, e eles vão avaliar agora em blocos, eles não vão mais avaliar cursos, né? Por exemplo, se forem avaliar a pós-graduação, vão avaliar todo aquele bloco de pós-graduações. Então, acredito que o Ministério da Educação vai também impulsionar mais essa cultura da avaliação a partir dos novos instrumentos, né, de avaliação que vão chegar. Pode passar, por gentileza, professora. E considerar o debate atual sobre a oferta da EPT, também lembrar as universidades, existem universidades corporativas, né? Educação à distância, pensar os diversos modelos formativos, né? Não é só a EPT técnica, tecnológica, de graduação, pós-graduação, mas pensar que outros modelos, né, de formação também, né? Desde uma atualização, né? Você pode ter cursos muito mais enxutos, cursos muito mais customizados para determinadas necessidades do mundo do trabalho, né? A questão das TICs, que hoje a gente está no grande debate, principalmente considerando aí a inteligência artificial, né? Como é que a gente vai lidar com essas questões, né? Então, nós estamos enfrentando, sim, no docência na IPT, por exemplo, o TCC, como a professora Josevânia falou, ele não vai ser feito todo ao final, ele é feito ao longo. Então, nós abrimos uma ferramenta no Moodle, que é o diário, a gente nomeou de diário reflexivo. Então, ao longo de cada unidade temática, o aluno tem que registrar suas reflexões, o que ele compreendeu, o que ele não compreendeu, trazer elementos que aproximem aquele conhecimento da sua vida, da sua experiência, né? Então, nós estamos fazendo para construir o memorial e, a partir do memorial, transformar isso no relatório de formação. Então, são alguns recursos, claro, além de antiplágios, né? Daquela preocupação com os tutores, né? De palestras que nós temos também para conscientizar, para mostrar para o aluno que é possível sim usar a IA, mas é preciso saber fazer um uso consciente dela e não um uso passivo, tá? Pensar também essa diversidade dessas ofertas, né? E também a complexidade, né, das demandas, aquilo que eu falei, pensar. Eu quero oferecer um curso, sei lá, técnico em hemoterapia, que é um dos cursos mais complexos que eu já vi. É possível?
Tenho condições? Quem pode oferecer? Então, não é qualquer curso, não é qualquer campus que pode fazer esse tipo de oferta. Pode passar, por gentileza. E um terceiro elemento que eu trouxe nessa discussão, a professora Lucília Machado sempre trabalha, é a questão da noção de território, né? Mas aí pensar o que é território. Território é uma construção social e não é só um espaço, né? Um suporte de recursos físicos, né? É esse campo de força onde atuam e operam as relações de poder e de dominação, de formas específicas de coordenação entre as organizações, atores econômicos, representantes políticos, né? Que tem uma história de acordo com cada lugar. Então, compreender o território é compreender toda essa dinâmica, né, que se impacta mutuamente, né, e que constrói a história desse território. E aí, para considerar, então, o território, o gestor ele precisa compreender que, ao incorporar essa compreensão da importância do território, ele vai conseguir perceber, ou ele vai detectar essas diversidades que existem pela própria heterogeneidade mesmo social e econômica dos territórios. Então, compreender o território é compreender essa complexidade, essa diversidade, essas nuances, né? Que quando a gente só olha como se diz, para o nosso próprio umbigo, a gente não consegue ver, né? Outra questão é também pensar em estratégias diferentes, né? Porque existe uma diversidade aí de indivíduos, de empresas, de instituições. Então, olhar para o território é olhar para essa singularidade, né? E na Amazônia nós temos diversas singularidades, né? Então, uma coisa é eu pensar no Alto Juruá, onde eu estive, né? E agora aqui em Presidente Figueiredo, que já é Baixo Amazonas, né? E que tem rede de acesso terrestre. Então, existem realidades, né, que são muito específicas e que é preciso compreender como essa dinâmica funciona. Também compreender na perspectiva territorial, ela aponta, né, para diferentes interações, decisões, né, formas de pensar de acordo, né, também com está organizado, né, o território. Pode apontar, pode passar. Valoriza, né, a história do território, a cultura das comunidades, as dinâmicas relacionais entre os atores locais, os recursos, as redes locais que podem ser mobilizadas para que aquela oferta seja efetiva. Como eu falei, no interior, nós não conseguimos fazer muita coisa sozinhos, a gente precisa estar sempre com essa articulação com as prefeituras, com os movimentos. Os movimentos são muito importantes até para nos apontar as demandas que às vezes nós não estamos enxergando, né? Em Irunepé nós tivemos cursos muito interessantes, né, de demandas que a gente às vezes não enxergava. Por exemplo, oferecia um curso, e era um curso simples, um curso FIC para a comunidade, para as mulheres dos presidiários. E aí, quando a gente foi fazer o levantamento da demanda, Irunepé era a 9ª cidade mais violenta do Amazonas, né? Que a gente pensar aqui, que é uma cidade pequena e distante, né? Com um índice de feminicídio muito alto. Então, a gente, quando vai para o território, né, conversa com as pessoas, conversa com os atores, com as associações, a gente consegue compreender, perceber dentro da histórica qual é essa dinâmica, né, que está pressionando ou que está já demonstrando uma demanda legítima, né, de formação. Também é importante nessa perspectiva, porque facilita identificar esses atores, né, chegar, né, a um denominador comum sobre os objetivos, né, que precisam ser alcançados, identificar as culturas que configuram esses interesses. Por exemplo, eu estava ali numa terra indígena, né, dos Magirá, Colina e Canamari, né, que tem também a sua história, né, tem a sua luta. Então, compreender as ofertas a partir dos atores envolvidos. A gestão da IPT também, a partir do território, você compreender o contexto, e você precisa compreender o contexto para fazer a oferta, né? Como diria o Karel Kozik, né, que fala
sobre a totalidade da realidade concreta, né? A verdade, né, a realidade sempre vai ser o critério de verdade. Então, a realidade sempre vai se impor. Então, compreender o contexto, compreender a realidade é o que vai dar essa legitimidade, essa verdade, né, para esta oferta, para a gestão dela, para a gestão também das demandas. Construir uma nova matriz também, ela pode prospectar, né? Existe essa abertura, inclusive, de cursos experimentais, né, que você começa a perceber, né, singularidades, né, em determinadas situações, né, em que aquelas ofertas que estão no catálogo nacional, elas não atendem à necessidade. Então, conversar, entender isso, eu me lembro quando nós fizemos o primeiro curso técnico em reserva de desenvolvimento sustentável, né, que não havia. Há o curso, né, na parte de agroecologia, né, mas nós precisávamos de um curso específico para uma reserva de desenvolvimento sustentável muito específica, num bioma mais específico ainda, né? E aí tivemos que construir, junto com os pesquisadores, né, com a comunidade, uma oferta muito, muito direcionada mesmo, né? É preciso também entender, né, porque compreender o território, você também cria essa relação de confiança com a comunidade, de proximidade também, tá? Ela é relevante para o desenvolvimento local, ela reforça esses laços éticos entre os envolvidos, tá? Desenvolve capacidade de liderança, né? E também de criação de associações, de movimentos. Quando nós fizemos essa oferta de um curso especificamente para mulheres dos custodiados, né? Inclusive elas criaram uma associação para elas, né? Para produção também, algo que elas nem imaginavam, né? Que seriam capazes, né? Então a gente consegue, a partir do território, dimensionar melhor a quantidade, a qualidade e também, né, com os atores envolvidos também a disponibilidade de recursos, o que cada um pode entrar para compor, né, para contribuir. Tá? Avaliação sempre contínua e participativa, a gente não pode ter medo da avaliação, a professora Josevana falou, né? A gente erra, mas a gente quer acertar, então a gente quer saber, sim, né? No que é que a gente está errando, por que está errando, e como é que a gente pode fazer para corrigir isso, né? A avaliação é importante, a gente não pode ter medo dela. Pode passar, professora Josi. E também a questão que eu já falei, né, em termos qualitativos e quantitativos, funciona, porque você não pode pensar em qualidade sem quantidade, mas também não pode pensar numa quantidade e desconsiderar a qualidade. Compreender o território, você consegue estabelecer um equilíbrio maior entre esse binômio, tá? Pensar também no território é pensar na qualidade de vida das populações concernidas nesse território. Preciso também a gente pensar que esse modelo, né, ele pode ser transferido para outras realidades, pode sim, né, desde que faça as adaptações, ampliar o diálogo com a sociedade, tá? Ter responsabilidade no uso desses recursos, também envolver, né, o máximo possível, né, de atores, né, de pessoas que vão participar daquele processo, compreender toda a viabilidade técnica, financeira, né? Dar mais credibilidade social também para nossas ofertas. Pode passar, professora. E aqui a gente tem aí um grande desafio quando a gente faz isso. Quando a gente faz isso, eu ouvia muito. A Ana vai coordenar o curso X, vai coordenar o curso para Y, vai coordenar o curso para a secretaria X ou para a empresa. Eu também trabalhava nesse segmento, atendendo empresas, associações, comunidades. Mas só que a gente tem que deslocar esse olhar. A gente não está fazendo para ninguém, tá? E aqui nós estamos fazendo com. Quando a gente começa a mudar esse olhar, a gente consegue perceber que nós juntos somos sempre mais fortes. É um clichê, mas é verdadeiro. Olha aqui os burrinhos aqui, né? Cada um olhando para um lado e eles tentando comer o feno, o capim, né? Cada um virado para o lado, né? A partir do momento que eles pensam, né, que podem fazer com, né? Pronto, come de um lado e depois come do outro. Então a gente consegue otimizar recursos, consegue realizar um EPT
né, com mais qualidade, né, e de fato que atenda, né, a essas pessoas que precisam, que possam mudar essas trajetórias de vida e de existência das pessoas. Professora Josevana, para finalizar, a gente tem aqui, eu fiz uma síntese desses grandes desafios. Uma postura de articulação, de diálogo constante na gestão do EPT, não pode ser esquecida. Substituir, como diz a professora Lucília Machado, esse tradicional fazer para, pelo necessário fazer com os atores, engajando todos eles na proposta de um currículo integrado, pensando aí na EPT integrada, de nível médio. Uma postura mais atenta e comprometida com a gestão da educação profissional. Significa que vocês vão diminuir as incertezas e os erros também na oferta, e além de otimizar os recursos públicos que devem ser racionalizados para atender a essas legítimas demandas que vêm da sociedade. Tá? E aqui eu fecho a minha fala, professora Josevana, deixo o meu contato, tá? Meu contato institucional também, do IFAM, e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida que eu possa contribuir. Eu não estou acompanhando o YouTube diretamente. Ah, sim, eles estão no YouTube, né? Talvez tenham, se tiverem alguma... O chat está aberto, né, no YouTube? Tá, quem está acompanhando é o Lucas. Oi, quem está acompanhando é o Lucas. Lucas, será que você consegue? A gente consegue? Tem alguma pergunta, gente? O pessoal está por aí? Como é que tá no YouTube? Eu acho que eu ultrapassei um pouco o tempo, Josevana, professora Josevana. Então, gente, eu acho que a gente vai deixar, né, a palestra disponível. A gente vai deixar, né? Em primeiro lugar, agradecer a professora Ana Maria. Ela tem muita experiência, como vocês viram, né? A gente tem os cursos iniciais, os FICs, a gente tem a ideia de fazermos cursos específicos com empresas, associações, comunidades, cursos que são experimentais, que não estão no catálogo nacional de cursos de tecnologia, tecnológicos, técnicos, né? E aí tem muita coisa para vocês aprenderem, pesquisarem, entenderem. E eu acho que uma coisa que eu posso fazer, que é interessante para vocês continuarem essas reflexões que a professora trouxe para a gente, é deixar disponível a palestra que vai ficar, né? Que o Lucas aqui, o Lucas é nosso tutor, mas ele também é da assessoria de comunicação aqui do campus, que está dando apoio para a gente. A palestra vai ficar disponível online, a gente vai deixar ela na sala da coordenação, na parte aula inaugural. E aí, a gente vai também deixar a Política Nacional de Formação nessa área. Vamos deixar o catálogo de cursos, os links necessários para vocês irem adentrando esse mundo, gente, porque tem muita possibilidade, né? De coisas muito específicas e, ao mesmo tempo, de coisas que a gente pode propor modelos para a Amazônia, propor modelos que podem impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, né? E aí eu conto com a presença de vocês nas próximas etapas do nosso curso, né? A gente vai estar encaminhando todos os dados, né? E eu vou mandar o formulário, deixa eu ver. Deixa eu ter que mandar o formulário aqui para o Lucas. Ele vai disponibilizar o formulário aqui para que vocês possam atender. Mas, assim, eu ao mesmo tempo que eu fiquei com uma ideia de que a gente tem um desafio enorme pela frente, né? Como profissionais mesmo, porque, assim, o nosso curso, gente, como a professora falou, é parecido, é semelhante à proposta, né? O nosso curso, ele vai fazer com que vocês olhem o campo de vocês, o campo que vocês estão inseridos, e proponham ações para esse campo, né? E tenham ideias para esse campo. Então, vão maturando, olhem com esse olhar de cientista onde vocês estão. Amanhã, segunda-feira,
quando vocês forem trabalhar, quem não for trabalhar amanhã, olhem do ponto de vista, o que a gente poderia estar oferecendo na nossa cidade, o que os profissionais da nossa cidade poderiam estar exercendo, de forma melhor, o que a gente poderia melhorar, né, o desenvolvimento da população local, ou economicamente, através desse pacto com a educação. As prefeituras podem fazer também cursos, o Estado também, e a gente pode, inclusive, atualizar, a gente pode utilizar várias dessas técnicas que a professora dessas ferramentas que a professora Ana disponibilizou para a gente. O Lucas está postando a lista de presença agora. E aí a gente se despede e vamos para as próximas etapas do nosso curso. Obrigada, professora Ana Maria. Obrigada, professora Ana Patrícia, Lucas. E aí, uma boa noite a todos. E até a próxima, até os nossos contatos, que a gente vai continuar se falando e conversando à vontade. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, vocês podem passar ou no WhatsApp ou pelo e-mail do GZPT que vocês estão falando, e aí eu reencaminho para a professora Ana também, caso vocês não tenham anotado o e-mail, mas também eles também podem encaminhar para você, né, professora? E aí a gente segue no debate. Esse debate, gente, quando a gente está na academia, quando a gente está estudando, pesquisando alguma coisa, a gente conversa com todo mundo. E quando você vê, as pessoas estão fazendo links de coisas que aconteceram, coisas que eles leram, professores que já pesquisaram, fizeram aquilo, e de repente a gente está dentro de uma rede e produzindo conhecimento. É isso que a gente vai fazer nesse curso. A gente vai produzir esse conhecimento a partir de vocês, a partir dessa rede que a gente vai se expandindo aí pela Amazônia, pelo Brasil. A ideia é que a gente tenha pelo menos uma palestra dessas, ao invés de ser só aula inaugural, pelo menos uma por módulo, entendeu? Então, eu estou pensando em chamar outra pessoa para o próximo módulo, módulo 2, a gente vai discutir mais planejamento, avaliação, então, os critériozinhos, os indicadores, né? O terceiro módulo já vão discutir muito inclusão, tem gente muito boa aqui no Pará que eu conheço nessa área também, posso chamar para a gente conversar. Além das ideias que eu anotei aqui, a gente fazer uma palestra de uso de IA, tem gente muito boa no campus também que pode ajudar com o uso de IA. Antiplágio, né? E outras questões também. E eu vou me comprometer também que eu já peguei os horários de alguns polos. Eu não mandei os horários de funcionamento dos polos, porque alguns polos não me deram retorno. Então, eu estou aguardando os polos darem retorno todos, e aí eu vou mandar por e-mail para vocês. Eu vou disponibilizar também, né, na sala da coordenação do Moodle, esses dados dos polos. Gente, obrigada, agradecer a vocês, pedir desculpas pelos erros que a gente teve desse início do ao vivo. Até eu estou ainda organizando aqui o meu layout também, e eu acho que é até uma lição para vocês que estão começando também terem um espacinho, tentarem ter esse espacinho organizado, né, para estudarem também, tá, gente? E quando vocês precisarem, porque vocês vão ter atividades que vocês vão ter que também colocar, conversar com o professor, fazer vídeo, fazer podcast, vai ter um monte de metodologia legal assim, tá bom? E aí, gente, agradecer, né, novamente e dar a boa noite para todo mundo. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada pelo convite. Fico à disposição sempre. Obrigada, gente. Uma boa noite, excelente início de curso. Tchau, tchau.